da Secretaria de Gestão, as nossas oficinas sobre a nova lei de licitações e contratos. O tema de hoje vai ser para abordar os novos formulários do SEI, para divulgação de eventos de licitação e de gestão de atas de registro de preço. Então, só retomando aqui, essa foi a primeira rodada desse ano de 2024. A gente fez, então, 4 oficinas contando com a de hoje, começando com uma sobre contratos Gov, a segunda sobre o plano de contratações anual, que o prazo está se esgotando aí para ver quem que vai fazer para o ano que vem. Na semana passada, a gente fez sobre a intenção de registro de preço no Compras.gov e contratações diretas, como publicar no PNCP. E hoje essa é uma oficina de uma parceria entre COBS e Arquip, 2 coordenadorias aqui da Secretaria de Gestão. A gente vai falar sobre os novos formulários do SEI para divulgação dos eventos de licitação e de gestão de atas. Então, todas as outras oficinas estão gravadas e ficam disponibilizadas no portal de compras da Prefeitura e na página da Secretaria de Gestão também. Então, esse daqui, como é um pouco diferente, não é exatamente ligado à nova lei de licitações, né, mas sim com os procedimentos de como publicar, como compartilhar, enfim, como a gente usar a ferramenta do SEI para operacionalizar a lei. A gente, nessa oficina de hoje, vai compartilhar algumas dicas e modelos de documentos para serem publicados, como os despachos, resumo de ata, que a gente utiliza aqui na Secretaria de Gestão, e vai também apresentar a atualização em novos formulários das modalidades de pregão eletrônico, de concorrência, as contratações feitas por dispensa em razão do valor e a gestão de ata de registro de preços. E aí, só passando alguns lembretes aqui, essa oficina está sendo gravada, justamente para a gente disponibilizar depois, fica tudo no portal de compras e na página da Secretaria. O link para registrar presença, ele é encaminhado no chat algumas vezes ao longo da oficina. A gente pede que todos registrem a sua presença, independente de ter feito inscrição ou não. As dúvidas e questões também podem mandar no chat, que a gente responde ao longo da oficina no próprio chat, ou depois, se não der tempo, a gente publica aqui na FAQ da Secretaria. E quem não se inscreveu pelo formulário DEMASP no prazo, que se encerrou ontem, não vai receber o certificado mesmo preenchendo a lista de presença, tá? E essa oficina não é validada, mas ela é certificada. Então, é uma parceria também com a EMASP e a gente vai começar, então, a última oficina agora. Vou passar a palavra para a Cassiana, que vai fazer a introdução aqui do tema. Boa oficina para todos. Obrigada, João. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, encerrando esse nosso primeiro ciclo de oficinas virtuais de 2024. Dessa vez a gente tem uma parceria importante com a nossa coordenadoria aqui também de SEGES, que é a Arquip, para poder dividir com vocês algumas novidades nos formulários SEI Negócios Públicos, que daqui a pouquinho eu estou passando a palavra para eles. Antes de dividir, a gente queria dividir com a Arquip a fala, a gente queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente entende que pode facilitar aí o dia a dia nosso durante o uso desses formulários e também durante a própria instrução dos processos aí que esses formulários vão fazer as referências. Bom, primeiro aqui, organizando um pouco como é que a gente está se programando para fazer esse percurso dessas 2 horas dessa oficina com vocês. A gente vai, então, na sequência, apresentar essas dicas e também informar que a gente está disponibilizando alguns modelos para que sejam referenciados a esses formulários. Aí a gente passa a palavra para os colegas de Arquip, que vão entrar propriamente dito nessas melhorias nos formulários que serão debatidos e divulgados para vocês hoje. Primeiro de tudo, entender por que estamos fazendo esses pequenos ajustes, o que essas mudanças trazem de melhorias e complemento nas informações que estão sendo organizadas. Dividir com vocês aí uma lógica que está sendo reordenada para facilitar o nosso trabalho sobre os tipos de processos, que agora a gente vai estar arredondando melhor, os colegas da equipe vão poder explicar com mais cuidado, mas
por modalidade de compras, então, para que a gente tenha mais clareza de qual processo utilizar. Além disso, aí o pessoal vai dividir com vocês um passo a passo de alguns formulários que foram selecionados aí conjuntamente por nós aqui em COBS e por Arquipe, para poder explicar e ilustrar um pouquinho essa dinâmica de preenchimento, de construção desses formulários. Dividir com vocês também o calendário para disponibilização desses formulários. Aí, como é de costume, a gente abre aí e traz algumas dúvidas que vocês foram colocando para a gente no chat ao longo da oficina, e esta oficina em especial, como a gente está encerrando o primeiro ciclo, a gente também gostaria de ter um espaço para colher sugestões de vocês de temas, de assuntos que a gente vai poder trabalhar aí nos próximos ciclos. Então, a gente vai ter um tempinho ao final para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Sem mais delongas, entrando então nesse assunto de dicas de alguns documentos para serem referenciados aí aos formulários SEI Negócios Públicos, o que é importante que a gente esclareça? Os formulários do SEI Negócios Públicos vão estar sempre associados a documentos que estão nos nossos processos, na instrução. Processo, Acho que agora Oi, voltou. gente, estou voltando. Desculpem, a nossa internet aqui não está boa. Vamos retomar um pouquinho, então, para que todo mundo fique no mesmo pé. Vocês já estão vendo de novo a tela projetada, imagino. Vamos lá, então. A gente está entrando aqui para trabalhar mais do que os formulários em si, o que eles referenciam dentro dos nossos processos de contratação, né? Dos nossos processos aí, nossos procedimentos de licitação ou contratação direta. E aí, o que é importante? E é uma dúvida recorrente que a gente percebeu ao longo do primeiro ano e ainda percebe. Há muita dúvida a respeito de quem deve assinar os diferentes documentos. Então, uma coisa é importante. Não há de se confundir o agente responsável por fazer a assinatura e validar o documento na árvore do processo SEI referente ao meu procedimento de contratação. Outra coisa é a assinatura do formulário que eu estou preenchendo e que vai divulgar essa informação lá no ambiente de negócios públicos do novo Diário Oficial da Prefeitura. Então, a gente trouxe aqui dois grupos de documentos que precisam ser assinados e referenciados, né? Primeiro, eu tenho alguns formulários que eu vou referenciar, por exemplo, a publicação do despacho autorizatório da contratação, a publicação da adjudicação, do despacho de adjudicação, homologação. Esses são tipos de documentos que eles vão estar contidos na árvore do processo e devem ser assinados pela autoridade competente. Outros tipos de documentos, né? Por exemplo, o pregoeiro ou agente de contratação é responsável por assinar o edital, é responsável por assinar o despacho de abertura do pregão ou daquela licitação. Dica importante, gente, o tribunal sempre chama a nossa atenção, porque em alguns casos a gente acaba esquecendo de assinar o edital. Então, não se esqueçam, esse é um elemento importante que a gente tem que seguir esse rito para confirmar que aquele documento está validado, está aprovado e o agente de contratação, o pregoeiro, é o agente responsável por fazer isso. Feita essas formalidades no âmbito do processo administrativo, eu devo gerar os respectivos formulários, que a gente chama de espelho, né, no SEI, para referenciá-los e fazer com que eles sejam publicados nos negócios públicos. E aí, a pessoa ou o agente que vai assinar aquele documento, aquele formulário, é o próprio responsável pelo seu preenchimento. Eu não preciso ficar pedindo, por exemplo, para um chefe de gabinete, que é a autoridade competente, assinar esse documento. Se eu sou Cassiana, estou lá preenchendo aquele formulário para ele ser publicado, eu sou responsável pelaquela informação e eu assino ela, validando e associando os respectivos documentos. Chegaram muitas dúvidas para a gente a respeito de modelos que
desses documentos que devem conter a instrução processual, em especial quando eu estou me referindo a despachos que devem ser assinados ao longo aí desse meu procedimento. Para facilitar a vida, e também entendendo que esse é um dos objetivos do nosso portal de compras, a gente está colocando mais uma seção dentro do portal de compras a partir da semana que vem. Então, vocês vão acessar lá na seção Agente Público Padronização, vai ter um botão específico sobre modelos de documentos para a instrução dos processos de contratação. De imediato, a partir da semana que vem, a gente vai estar colocando 4 documentos para vocês: aviso de abertura de licitação, modelo de despacho de autorização de uso de ata, modelo de despacho de homologação para RP e um modelo reratificação. A partir disso, e também a partir de sugestões de vocês, de outros modelos que possam ser úteis, a gente também vai aumentando essa lista e disponibilizando outras ferramentas, outras referências para que possam ser usadas por vocês, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu gostaria de passar para os colegas de Arquipe, Lucas, que vai estar conduzindo essa segunda parte da oficina. É um prazer tê-los aqui com a gente, para que a gente possa ir dar sequência a esse trabalho. Bom, bom dia a todos. Se todos estiverem me ouvindo ou tiver algum problema, sinalizem. Bom, estamos de volta. Talvez algumas pessoas aqui já tenham acompanhado algumas lives que a gente fez no passado sobre o novo Diário Oficial. Todos sabem primeiramente, sejam bem-vindos, né, a essa oficina. Todos sabem que o Diário Oficial vem passando por atualizações, por melhorias, e acredito que quem acompanha, quem faz publicação, sabe o quanto a gente evoluiu do ano passado para cá, o quanto o sistema já atende por completo as demandas. Obviamente, tem um detalhe ou outro que a gente vai melhorando, vai atualizando, mas o importante é que estamos seguindo num caminho de trazer para todo mundo um sistema, um trabalho, um serviço que atenda às necessidades de todas as secretarias, de todas as unidades. Então, como a Cassiana e o próprio João falou no início, a gente tá com essa parceria COBS e Arquipe. Hoje estou representando aqui o Arquipe para falar um pouco dos novos formulários de licitação, que são, de novo, para quem já faz o uso, quem utiliza os formulários para publicar no Diário Oficial, sabe que os formulários lá, hoje eles têm um nome como Espelho Pubnet, justamente por conta do sistema que a gente utilizava antes de trazer as publicações somente para o SEI, e essa atualização que a gente está fazendo vai tirar essa nomenclatura, né, espelho Pubnet, porque já não será mais necessariamente um espelho do Pubnet, e sim os formulários terão nomes próprios da suas modalidades e eventos. Eu vou compartilhar minha tela para vocês e vocês vão entender. Eu achei melhor fazer da forma como eu fiz nas lives, né? Bom, para quem não acompanhou, vai entender agora. Eu sempre compartilhava a minha tela e ia fazendo na hora o preenchimento para todo mundo entender, e aí no decorrer do preenchimento a gente vai tirando as dúvidas, ou vocês podem ir perguntando. O Ângelo tá de olho no chat, por acaso tem alguma dúvida, se eu não responder aqui, ele vai responder no chat. A gente vai abrir um espaço dessa live para responder perguntas de vocês. Uma outra coisa que eu já quero me adiantar é que, tanto para o pessoal aqui de COBS, quanto para vocês que lidam com licitações,
que caso eu entre em alguma seara de nomenclatura técnica, de termos técnicos, não é uma área que a gente domina aqui, a gente conhece mais o sistema, então eu peço a ajuda dos meus companheiros aqui de COBs e também, caso vocês façam alguma pergunta que eu não saiba responder, tem um pessoal aqui que vai conseguir auxiliar vocês. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para saber se eu estou esquecendo de falar alguma coisa, mas basicamente nós vamos trazer muitas novidades para esses formulários. Tem algumas ferramentas que são novas, já estão para uso, mas que a gente ainda não explicou exatamente a funcionalidade. É, Pretendemos fazer novos workshops sobre esses preenchimentos. Hoje vai ser apenas uma introdução, a gente vai introduzir vocês a como será feito o preenchimento, qual vai ser a cara desses novos formulários. Não vai mudar muita coisa, o layout, enfim, vai continuar bem parecido, porém com informações ou menos informações em determinado formulário e outros formulários terão mais especificações. Então, quando eu compartilhar aqui com vocês, vocês vão entender. Outra coisa nós não vamos disponibilizar todos os formulários ainda, porque talvez fique muito extenso, comece a entrar muito em detalhe do dia a dia de vocês, e aí talvez se estenda por muito tempo. Nas lives que a gente fazia, a gente fazia por uma horinha para depois tirar as dúvidas. Agora a gente tem um pouco mais de tempo, então a gente vai se debruçar apenas nas modalidades, não modalidades, em 5 tipos de formulários. Como eu falei, é uma introdução, a gente vai apenas demonstrar para vocês como vai funcionar, qual é a lógica. E aí, mais uma vez, eu peço ajuda do pessoal de COBs para caso tenha alguma explicação mais técnica do andamento do certame, da licitação, do contrato, que para vocês me ajudarem. E eu vou mostrar para vocês aqui a parte técnica, a parte do sistema, de como funciona, se você colocar tal informação, como o sistema vai entender aquela informação, de como vai sair publicado. E então, a nossa parte aqui de equipe vai ser mais para explicar para vocês essa parte de sistema mesmo, que eu sei que tem muitas dúvidas, muitas pessoas mandam dúvidas para a gente aqui sobre preenchimento de formulário, se não pode ter um campo diferente, então é isso que a gente vai trazer para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, eu estou com a tela do SEI aqui aberta já. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela aqui, certo? Então, basicamente, a gente tem que se atentar, a gente precisa se atentar no tipo do processo. Eu vou falar no geral, que eu não sei se aqui deve ter, eu acho que deve ser a minoria de pessoas que não utilizam os processos do SEI para publicar. Acredito que todo mundo tenha, em determinado momento, passado por essa fase e tenha pelo menos o conhecimento de como funciona. Então, eu vou trazer aqui para vocês. é, Qual é a forma correta a se seguir. Eu sei que existe um certo um telefone sem fio, que as pessoas acabam passando umas para as outras, acaba entrando um pessoal novo na unidade e recebe um treinamento da própria unidade ali para fazer publicação, e quando chega para a gente, eu percebo que algumas coisas estão destoando da forma correta. Então, eu peço que vocês, quem está aqui principalmente, consiga compartilhar com as pessoas que não conseguiram participar hoje, como o próprio João falou no início, quem não conseguiu se inscrever, né, até a data de ontem, que vocês consigam passar essas informações para as pessoas e que também alertem que terão novas apresentações sobre os temas, mais especificamente para alguns tipos de formulários. Hoje, como eu falei, isso é só uma introdução e podem repassar a informação de que terão novas apresentações. Depois a gente vai disponibilizar para vocês um calendário, um aviso sobre quando serão implementados, enfim, na parte final, quando eu terminar de essa apresentação aqui para vocês, essa simulação, depois a gente fala um pouco sobre a questão da disponibilização dos novos formulários.
Então, como eu vinha dizendo, o importante, o primeiro passo que você tem que se atentar com relação a iniciar uma publicação é o tipo do processo. É, Hoje, e continuará dessa forma, as publicações de licitações só estão vinculadas a alguns tipos de processos específicos. O que está hoje disponível para vocês são os processos que têm espelho Pubnet. Então, tem o tipo a modalidade de contratação e espelho Pubnet na parte final do nome. Então, até estava mais fácil de vocês entenderem qual era a opção para iniciar o processo que apareceria o formulário. Agora, a gente vai retirar esse nome, então, a partir do mês que vem, quando começar a ser utilizado essa, essas novas modalidades, esses novos formulários, a gente vai retirar a nomenclatura espelho Pubnet. Então é importante, assim, vai ter coisa que eu vou falar aqui que vai parecer bem óbvio, mas a gente sabe que o óbvio precisa ser dito, e ainda mais a gente que recebe tanto contato aqui de vocês, e para coisas simples mesmo. Então, muitas vezes eu vou falar o óbvio justamente porque a gente recebe essas informações aqui. Então, vocês vão, a partir do mês que vem, a gente vai soltar esse cronograma para vocês. A partir do mês que vem, quando vocês forem iniciar um processo, não terá mais na nomenclatura do processo o espelho Pubnet. Eu vou abrir esse processo aqui que a gente iniciou como teste e vou mostrar para vocês. Quando vocês vão iniciar o processo, vocês vão por aqui, iniciar processo comum, e aqui você seleciona o tipo de processo que você vai iniciar, a depender da modalidade que você vai fazer. E aí, tem muita gente que traz para a gente o seguinte: pessoal, a gente tem um processo X de pregão, enfim, que não está com esse nome. O que que a gente tem que fazer? E a resposta é sempre a mesma. Sempre que você for iniciar um processo, ou caso o processo já esteja em curso, você precisa alterar o tipo do processo para que ele seja um daqueles, hoje 5 modalidades, mas antes eram até mais, mas para que se encaixe naquelas modalidades que a gente vai determinar, que estão determinadas pelo 14133. O áudio tá ok? Tá. Bom, eu não estou acompanhando o chat aqui, tá, pessoal? Eu não acabo não vendo se tá travando. Quando o pessoal aqui tá me ajudando, se eu vou só retomar o que eu falei agora, que é sobre o andamento do processo. Eu não sei se travou para todo mundo, mas eu estava falando sobre o tipo de processo que você precisa iniciar, que precisa desprender um pouco da modalidade do nome espelho Pubnet, que é importante vocês se atentarem a isso. A nomenclatura espelho Pubnet, e aí já retomando um pouco mais lá atrás, a como funcionava as publicações via imprensa oficial, é que antes, a gente utilizava os formulários lá no Pubnet, que ele era projetado para atender o sistema imprensa oficial. Hoje, o sistema ele é diferente. Então, vocês já repararam, principalmente no ano passado, há um ano atrás, em abril do ano passado, vocês viram que os formulários passaram a vir para o SEI e o preenchimento deles, algumas coisas mudaram. Então, a mensagem que a gente passa aqui para vocês é que não se prendam a como era feito antes. Independente da questão de antes atendia melhor ou pior as nossas demandas, e é justamente por isso que a gente vem refazendo, vem reformulando, é, no caso, reajustando, né, para não ficar redundante, esses formulários, que é para atender as demandas tanto do Tribunal de Contas, que vocês sabem que o Tribunal de Contas atua ativamente não sei se inspeção seria a palavra correta, mas eles acompanham de perto esses formulários, o preenchimento desses formulários, e agora a entrada das informações estão mais bem estruturadas para que vocês preencham os formulários da forma correta e que para que as informações que vocês estão utilizando
e preenchendo ali no formulário, na saída, na captura dessas informações, esteja mais completas, então não fique faltando dados. E aí, voltando um pouco lá atrás, os formulários que eram utilizados no PubNet acabavam, deixavam um pouco algumas lacunas, então a gente tinha que fazer alguns ajustes manuais até para conseguir reter, né, essas informações e principalmente o Tribunal de Contas ter as informações por completo. Então, é justamente isso que a gente está visando hoje e a mensagem, mais uma vez, que a gente pede aqui, que a gente passa para vocês, é que vocês não se prendam a como era feito antes e que antes é a forma correta e agora não está atendendo. Que eu sei que muita gente tem essa percepção de que é, o, no, no Diário Oficial como um todo, mas voltando um pouco mais para essa parte de preenchimento de formulários, antes era feito de uma forma e as unidades se adaptaram a essa forma como era feito. Vocês sabem que esse sistema foi utilizado por muitos e muito tempo, então é natural que estejamos acostumados a esse tipo de preenchimento e quando tem quando vem uma novidade, quando tem uma troca, algo de uma forma para outra, que muda qualquer coisa que você tá acostumada no dia a dia fazer de uma forma. Quando tem qualquer tipo de alteração, a gente já sente um pouco essas alterações. Então, essa oficina que a gente está fazendo hoje é justamente para mostrar para vocês a forma correta de se preencher o formulário, as informações que precisam conter, que precisa conter nesse preenchimento. E e também estruturar melhor, né, de uma forma mais completa, as informações que precisam constar nos sistemas que captam essas informações. Então, Compras.gov, enfim, esses sistemas que vocês lidam aí no dia a dia, e que o pessoal já apresentou nas oficinas passadas. Então, voltando aqui para a questão do tipo de processo, hoje os tipos de processos estão todos como espelho Pubnet. São essas nomenclaturas que vocês conseguem ver aqui. Então, tem as modalidades, né? Isso aqui eram as modalidades que eram utilizadas antes da 14133. Hoje são reduzidas, né? As modalidades de contratações já são reduzidas, mas o que vocês encontram hoje no sistema são essas modalidades aqui com a nomenclatura espelho Pubnet, que nada mais é do que uma descrição do espelho, é um espelhamento do que era utilizado no sistema anterior. O que a gente vai passar a utilizar é apenas a modalidade da licitação. Então, por exemplo, hoje tem o pregão eletrônico e o pregão presencial, por exemplo. A modalidade do processo não será mais pregão eletrônico ou presencial, será apenas pregão. A gente não tem aqui ainda para mostrar para vocês, justamente porque aí já vem a questão de técnica de sistema. A gente não consegue implementar porque ainda está em uso essas modalidades, então, senão daria duplicidade. Mas teremos a modalidade com a nomenclatura correta, que não terá mais a especificação no tipo do processo, pregão eletrônico ou presencial. Será apenas pregão e terá a descrição no campo lá do processo do que se trata, né? Que ali é pregão eletrônico ou presencial, as informações contidas nos formulários são praticamente as mesmas. Então, por isso que será apenas pregão. Temos a opção de concorrência, eu não estou encontrando ela por aqui, mas teremos a opção concorrência também, a gestão de ata de registro de preço, dispensa de licitação, bom, não me recordo agora quais são todas. Mas eu vou iniciar um processo aqui, na verdade eu já tenho iniciado, aqui eu estou na parte de iniciar processo, que é para mostrar para vocês que a modalidade que vocês precisam utilizar para iniciar o processo terá apenas o nome da modalidade e não mais espelho Pubnet. Então, quando a gente começar a implementar os novos formulários, a gente vai até
soltaram um comunicado que não terá mais a nomenclatura espelho PubNet. Então é importante que vocês também repassem essas informações, porque eu sei que depois chegam muitas perguntas aqui para a gente sobre, Lucas, até ontem, até semana passada eu conseguia publicar desse jeito e hoje eu não consigo mais. Provavelmente a pessoa não pegou, não teve essa informação, não participou dessas, dessas oficinas que a gente vem a fazer, que nós faremos, e a pessoa acaba chegando aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo. Então, aqui é a parte de iniciar processo, acredito que vocês já conheçam essa funcionalidade aqui no SEI. Eu tenho um processo já criado, tá? Que é o processo que a gente está utilizando como teste, que é esse aqui. Então, hoje a gente utiliza esse tipo de processo teste para mostrar para vocês os novos formulários. Então, basicamente, eu iniciei um processo aqui e aí vem a questão do botão que abre os formulários. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, mas eu vou repetir porque eu sei porque ainda, vez ou outra, é bem menos, óbvio, mas ainda assim tem algumas pessoas com dúvidas, principalmente quem faz publicação muito esporadicamente, que é sobre a funcionalidade, como funciona o N, porque as pessoas acham que o N, ao clicar no N, você já está publicando aquele formulário. Mas, na verdade, esse botão aqui, ele apenas te dá a opção de você abrir os formulários. Você não consegue preencher um formulário se não for por essa alternativa aqui. Muitas pessoas já vêm direto iniciando o processo, e aí, iniciando o processo não, desculpa, incluindo um documento, ela vem aqui na parte de incluir documento e começa a procurar, por exemplo, eu quero fazer um comunicado, não, comunicado eu sei que tem um documento com esse nome, um um adiamento, por exemplo. Se ela vier aqui e vir aqui no documento adiamento, ela vai iniciar um documento. Então, o documento é diferente do formulário. O formulário, ele está estruturado com todas as informações. Então, a gente orienta, eu sei que tem muitos casos, a não fazer dessa forma. Não coloquem as informações aqui por exemplo, desse adiamento, não inicie como um documento, precisa ser como formulário, porque, como eu estava falando, essas informações são é, recrutadas pelo tribunal, por todos os órgãos que são fiscalizadores. Então, se você publica dessa forma aqui, iniciando um documento, incluindo um documento no processo, mesmo que as informações sejam as mesmas, sistemicamente falando, quando eles vão na base de dados e fazem o filtro lá e não tem essa informação que vocês publicaram como novo documento, provavelmente eles vão entrar em contato. E aí quem publica vai ter que explicar o porquê que fez dessa forma, porque não tinha disponível uma modalidade, aí depois vai entrar naquela discussão mas por que que você não fez dessa forma? Enfim, não façam publicação de formulário, mesmo que você coloque todas as informações ali, como um documento novo no processo. A forma correta a se publicar um formulário é aqui pelo botão N. O botão N ele foi criado e a única função que ele tem é justamente essa, é te possibilitar o preenchimento dos formulários e que você estruture melhor as informações e, consequentemente, que a saída dessas informações que são ali fiscalizadas pelos órgãos seja mais bem aproveitadas e tenha uma informação mais completa ali. Então, o N, quando você clica, acredito que a maioria que já conheça, quando você clica nele, ele abre essas informações. é, Lembrando que eu estou no processo teste, aqui ele vai ter o nome da unidade ou o tipo de processo que você está fazendo. No caso aqui, eu estou na unidade teste, mas aqui vai ter o nome da sua unidade, do seu órgão. Aqui acredito que todo mundo já conheça os pormenores de como funciona esse cabeçalho aqui. É, a modalidade ela vai estar descrita aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma assistência de licitação. Vai estar aqui descrito, porque essas informações elas são puxadas do que você preencheu ao iniciar um processo. Então, é, e uma informação importante aqui também é que eu sei que muitas pessoas, quando vão preencher o formulário, eles já pegam o processo em curso. Então, às vezes, bom,
cada lugar é diferente. Então, às vezes, o jurídico iniciou um processo, e aí esse processo foi iniciado como compras de tal coisa. Enfim, já especifica ali do que se trata aquela compra. E quando chega na pessoa que vai preencher o formulário, a pessoa não aparece o N para ela. E aí é justamente o que eu falei. Sempre que você for fazer uma publicação que você sabe que ali você precisa preencher o formulário, mas que a opção de abrir o formulário não está aparecendo, você volta, deixa eu voltar aqui para vocês. Você volta aqui nessa opção aqui, ó, consultar, alterar processo, e vai ter aqui qual o processo que você está utilizando. Então, às vezes acontece aqui de ter qualquer tipo desse aqui, ó, processo de projeto de lei, qualquer tipo desse aqui pode ser utilizado, no caso, falando de processo, e tirando um pouco de lado o procedimento de publicação, qualquer um desses aqui pode ser utilizado para iniciar um processo. Porém, quando se tratar de publicação de formulário, precisa ter os tipos específicos de processos de processo. Então, se atentem a essa informação, que sempre que vocês, principalmente quem pega o processo já em curso, quem inicia o processo, eu sei que tem um pessoal de jurídico aqui também, sempre que vocês forem iniciar um tipo de processo, e que precisar publicar, iniciem com os tipos de processo que a gente vai divulgar. Hoje são os espelho Pubnet, mas quando a gente divulgar as novas modalidades, né, as novas nomenclaturas, a gente vai disponibilizar para vocês. Terão comunicados no nosso site, terão informações também no site do Arquip. Cobs também vai divulgar quais são esses tipos. Então, se atentem a essas informações, porque eu sei que são informações muito parecidas, tipo de processo para publicar, formulário. Eu sei que são informações muito parecidas, muito próximas, mas que é importante vocês se atentarem aos detalhes. O tipo de processo iniciado é uma coisa, que se trata apenas do andamento da licitação. Então, sempre que é o que eu falei agora, sempre que se tratar de publicação, já associe automaticamente ao botão N. Falou de publicação, o Lucas falou que sempre que for publicar é o botão N. Então, inicia pelo botão N, e aí, no caso, só para ficar mais claro, porque cada etapa que a gente vai passando, pode ser que as informações cruzem e hajam algumas divergências ou algumas confusões. Para iniciar o formulário é pelo N, e depois para publicar é pelo botão P que todo mundo já conhece. Então, eu vou voltar aqui para o meu processo teste, que aqui é a modalidade que você está fazendo a publicação. Como eu falei, às vezes tem processo administrativo ofício, tem alguns tipos de processos que são mais genéricos, a nomenclatura deles é um pouco mais genérica. Então, você vem aqui na opção que eu mostrei para vocês, nessa opção aqui, consultar ou alterar tipo de processo, e aqui você vai selecionar o tipo de processo que a gente vai divulgar, ou os espelhos Pubnet que já estão disponíveis. Hoje, como eu estou fazendo o teste, a gente vai utilizar isso aqui para mostrar para vocês os novos formulários. Não tentem, só em caráter de informação, não tentem procurar esse processo aqui, porque ele está restrito só à minha unidade, tá? Ele é só uma demonstração. Como eu falei lá no início, aqui um demonstrativo, uma introdução aos novos formulários. Então, não sei se tem algo, caso você esteja tentando achar esse tipo de processo para fazer junto, não tentem, porque esse tipo de processo aqui está restrito apenas à minha unidade aqui, tá? Então, não tentem fazer juntos, pelo menos com esse processo aqui, porque esse processo está restrito apenas à minha unidade. Então, apenas acompanhe, ou se você tiver algum outro tipo de processo que quiser fazer em algum outro lugar, tudo bem, mas eu não aconselho a publicar, para não sair publicado lá no Diário Oficial. Então, aqui eu acredito que vocês entenderam como funciona essa questão do tipo de processo de publicação, como alterar o tipo de processo. Depois que você alterar o tipo de processo, vai aparecer o N. Se não apareceu, é porque tem alguma coisa com o tipo de processo que você tá fazendo, tá? Dificilmente vai ter alguma coisa relacionada ao perfil da pessoa ou à unidade. Você só consegue alterar o tipo de processo se você tiver na mesma unidade que esse processo está. Então, se você conseguiu alterar o tipo e não está aparecendo N, às vezes acontece de você clicar aqui e continuar selecionado e você apertar
no seu teclado ali e ele trocando sem você perceber. Então, se atentem a essas questões e verifiquem se o tipo de processo que vocês selecionaram é, de fato, um processo que está como na listagem de processos que vai disponibilizar o formulário. Então, voltando aqui, agora a parte do N, que é o que interessa, é o importante. Quando você clicar no N, vai abrir essas informações, como eu já falei, e tem essas questões aqui, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque a gente já falou lá atrás, depois, nas próximas apresentações, eu posso afunilar um pouco mais, explicar cada detalhe para vocês, mas é que como hoje a gente precisa informar mais sobre os novos formulários, sobre as características dos novos formulários, eu não vou entrar muito nos detalhes dessas telas aqui, que eu sei que tem muita dúvida sobre essas informações aqui, principalmente o consultar em negócios, enfim. Depois, no final dessa apresentação aqui, dessa oficina, vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente responde. Mas agora a gente vai primeiro falar sobre os novos formulários. Então, aqui eu vou registrar um novo evento. Deixa eu só pegar minha colinha aqui de quais são os tipos que a gente separou aqui, para eu ir já na opção correta. Mas aqui vocês já conhecem, aqui depois que você clica em registrar evento, terão todas as informações de processos, de eventos que vocês irão utilizar. Veja que aqui está tudo com nomenclatura de teste, é, e aqui estão todas as novas modalidades. De novo, pessoal, não se atentem muito a como está descrito a nomenclatura desses campos. Porque, por exemplo, eu sei que muita gente faz isso porque depois chega para a gente. Não precisa anotar que o nome do processo vai ser, por exemplo, esse aqui, retificação. Tá aqui, teste, retificação, GARP. Não precisa anotar dessa forma, porque depois o nome vai mudar. Se atentem apenas ao nome aqui. Toda essa nomenclatura que acompanha o evento é só porque a gente está falando de sistema e o sistema não deixa você criar tipos de evento com o mesmo nome, porque dá duplicidade. Então a gente cria com todo esse cuidado de ser teste para a pessoa ver que aquilo ali é um teste. Nesse caso vocês não vão conseguir ver porque está restrita a nossa unidade, então só a gente aqui tem acesso a essa informação. É, Essas aqui são as modalidades, algumas das modalidades, né? Tem um outro tipo de processo que depois eu vou mostrar para vocês, tá? E é inclusive que eu preciso mostrar agora. Deixa eu só alterar aqui. E a primeira que a gente vai mostrar é a abertura do pregão. Algumas alterações. Deixa eu voltar aqui. Abertura do pregão. Então eu vou alterar aqui o tipo do processo. Aqui. Então, ó, continua aparecendo N, ok. Vou registrar um novo evento e aqui vai abrir os eventos do pregão. Tem uma de concorrência que depois eu mostro para vocês. Mas lembrando que a gente vai se atentar apenas a 5 tipos de formulários, tá? A gente não vai apresentar todos esses aqui porque é muita coisa e acredito que nesse tempo que a gente tem não vai dar tempo suficiente, porque se apresentar todos e ainda abrir para vocês perguntarem, interagir, a gente não vai conseguir atender todo mundo. E a gente deixa para próximas apresentações, que a gente vai estruturar um pouco melhor e vocês vão entender o passo a passo, a gente vai divulgar material, avisar exatamente do que vai se tratar aquela apresentação, enfim, a gente vai divulgar tudo. É, a primeira novidade que a gente encontra aqui é que quando você for fazer uma abertura, por exemplo, do pregão, que é um dos 5 tipos que a gente vai apresentar aqui para vocês, é, tem uma diferença aqui, e aí eu não vou me atentar muito à explicação técnica, porque eu particularmente eu não conheço todo o andamento do processo licitatório. Mas aí qualquer coisa, o pessoal do João e da Cassiana, eles me ajudam. Tem a questão de iniciar uma abertura de maior desconto. Elas estão separadas entre maior desconto e menor preço. Quando vocês forem publicar, então eu já abri aqui o maior desconto. Abrimos aqui o formulário. Vejam que a cara do formulário é igual, não mudou muita coisa. Só que algumas informações estão diferentes aqui.
Então, mais uma vez, eu não vou me atentar muito à questão, a entrar nos assuntos técnicos, nos assuntos, nas análises do andamento da estação, mas eu vou ficar mais na parte do sistema. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que eu não souber responder sobre, mas e o menor preço e o não sei o quê, aí eu vou deixar o pessoal de povos que eles conhecem mais do que a gente aqui, tá? Então, de cara, tem essa questão, tem essa divisão. Tem um formulário de abertura para maior desconto e tem um formulário de abertura para menor preço, que em conversas que a gente teve, sai publicado o valor e o outro não há necessidade de publicar, não deve ser publicado o valor. Eu não sei exatamente se é esse aqui, mas vou explicar a parte técnica para vocês. Quando é feito a abertura de um dos dois tipos, quando o que não for publicado, que agora eu sempre me confundo se é o de menor preço ou se é de maior desconto. Acredito que seja o menor preço, né? É, o que não, o que você, aquele valor que não pode ser publicado, a gente já colocou um parâmetro. Isso vocês não vão precisar entender porque é coisa interna do sistema, é coisa não necessariamente a gente que faz, mas de quem programou isso, a gente orientou que fosse feito dessa forma. Então, o valor que não precisar sair publicado, que não puder sair publicado, não vai sair, porque a gente já estabeleceu, já estipulou para o sistema. Então, pode ser que vocês se deparem aqui, por exemplo, eu estou publicando o menor preço. Deixa eu até achar aqui já para ficar mais fácil. Não tá, tá. Então eu vou mostrar isso aqui, não tem problema. É, como tá em outro lugar, eu vou continuar nesse caso aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma funçãozinha diferente um do outro. O menor preço, como ele não deve ser publicado o valor, se eu estiver confundindo as bolas aqui, depois vocês me corrigem, tá? Cassiana, o João, até a Priscila, vocês me corrigem se eu estiver confundindo, mas se eu não me engano é o menor preço. Quando você estiver preenchendo, vai aparecer o campo. Hoje é dessa forma, tá? Mas para caso seja alguém que publica muito esporadicamente e seja alguma novidade, quando você estiver preenchendo, vai aparecer o campo para você preencher o menor preço. Porém, quando você publicar, aquele campo, a gente já estabeleceu que aquele campo não vai ser divulgado. Ele pode ser preenchido como formulário, como ele vai constar no processo, mas quando for publicado não vai sair, não vai constar no Diário Oficial, por exemplo. Então, já tem essa diferença, que serão dois tipos de formulário, um para maior desconto e outro para menor preço. E aí, voltando aqui para o formulário, já de cara tem uma informação aqui que eu quero passar para vocês, mas antes dessa primeira informação, no caso dessa segunda informação, a primeira foi essa primeira novidade aqui, mas antes dessa segunda informação, tem um detalhe que é importante vocês entenderem. Se atentem a quando for preencher o formulário, verificar essa questão aqui, que da mesma forma como pode acontecer ao você selecionar o tipo de processo, pode acontecer aqui de você selecionar e clicar. Eu não estou clicando com o mouse, eu estou no meu teclado e está mudando todas as informações aqui. Eu não sei se para vocês está mostrando aí, acredito que sim, mas só com o teclado do meu computador eu estou conseguindo alterar aqui as informações. Veja que está trocando as secretarias aqui e sem eu clicar dessa forma aqui, abrir todos. Então, tomem cuidado com esse preenchimento, porque a gente verificou em algumas semanas aí para trás, que foi publicado, por exemplo, um formulário sei lá, do Verde Meio Ambiente, não que tenha acontecido, tá? É um exemplo. Foi publicado um formulário de Verde Meio Ambiente no Direitos Humanos, com dados do Direitos Humanos, no caso, não que tenha saído no lugar errado. Mas provavelmente a pessoa, ao selecionar essas informações aqui, deve ter clicado aqui já no teclado mesmo e alterou sem querer. Então, se atentem a essas informações. Aqui é importante vocês selecionarem o órgão correto, então, sei lá, qualquer um aqui. Secretaria, deixa eu só colocar uma secretaria municipal aqui. Por exemplo, ó, SMTour. Eu sou da SMTour. Quando você clicar, cuidado para não fazer isso aqui. Então, clica fora, que aí você já não consegue fazer mais nada. Você já não consegue, já inibe essa possibilidade de erro.
Então, se atenta a essa questão. Eu sei que parece meio óbvio, como eu falei lá no início. Algumas coisas que eu vou falar vai ser meio óbvio, mas é porque acontece muito. E como a gente está falando de informações, de informações que públicas, né, que serão publicadas, de dados que precisam ter uma certa sensibilidade ao ser publicados para não sair publicado incorretamente, a gente acaba encontrando muitas publicações de forma incorreta que precisam receber uma retificação mais para frente. E muitas das informações também não dá para retirar do jornal. Chega muito pedido aqui para a gente de, Lucas, Ângela, enfim, a equipe. Saiu publicado uma informação X e que precisa ser retirado porque foi publicado errado. Então, se atentem a essas informações. Então, o primeiro cuidado é nessa parte de preencher o órgão. Então, se atentem às informações aqui. Sempre que você vê que tá assim mais escurinho, é porque está selecionado. Quando você clica fora, ele já fica branco, você já não consegue fazer mais essa troca involuntária ou sem vocês perceberem. Então, fiquem atentos a essa parte, porque é importante para vocês não publicarem com dado errado e vai que lá na frente tem alguma complicação quanto a isso. É, então, e aí, a segunda informação é justamente sobre isso. Você vai selecionar o órgão de que você faz parte, e é importante frisar mais uma vez que isso aqui se trata de um demonstrativo e que algumas informações a gente vai trazer aqui para vocês, como por exemplo o formulário de menor preço, a gente tá com ele em um outro ambiente que ainda não está completamente, não que não seja pronto, mas é que a gente ainda precisa fazer alguns ajustes. Então, nas próximas apresentações que teremos, a gente vai trazer um pouco mais bem estruturado, mais redondinho, e aí a gente vai atacar ponto a ponto de como funciona esse preenchimento. Vai ser uma espécie de treinamento mesmo, mas essa parte de treinamento eu vou falar mais para o final. É, Vamos se atentar um pouco aqui à parte de preencher os dados no formulário. Aqui, normalmente quem preenche esses dados aqui já conhece mais ou menos como funciona. Aqui a gente está trazendo mais algumas opções que nós ou acrescentamos ou retiramos algumas informações. Então, pode ser que vocês se deparem com campos diferentes de informações aqui que você precisa colocar. Hoje tem alguns campos que constam lá, que muitas pessoas acabam perguntando para a gente do que se trata, a gente, vez ou outra, responde é, como preencher. Aí, normalmente a gente não ajuda a preencher o formulário, tá? Então, eu sei que muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente e falam, Lucas, como que eu preencho isso aqui? Ou então, o que que eu coloco nessa informação? Como a gente não lida, o nosso trabalho aqui não é citação. A gente apenas opera o sistema que ampara essas informações, que utiliza essas informações para serem publicadas. Então, para vocês entenderem o porquê que a gente não acaba não dando suporte para essas dúvidas que vocês mandam para a gente, é justamente porque a gente não trabalha diretamente com a licitação, a gente não pega o andamento da licitação. Justamente o pessoal aqui que está com a gente, essa nossa parceria, eles entendem um pouco melhor do que a gente, então a gente sempre acaba se atentando um pouco mais à parte do sistema. Então, ó, se você preencher isso aqui, o sistema vai ler dessa forma, aqui se trata da informação do processo tal, é, aqui no cabeçalho ele vai puxar a informação daqui, então a gente direciona as explicações mais para a parte do sistema para vocês entenderem como o formulário funciona, tá? Então, ó, o andamento do certame a gente se esquiva um pouco porque não é uma área de nosso total conhecimento. Então, voltando aqui, eu sei que muitas pessoas que já preenchem sabem como funciona, sabem do que se trata cada campo. E uma outra coisa aqui, só complementar, da mesma forma como vocês selecionam aqui, e pode acontecer isso de vocês trocarem de forma que vocês não percebem, todos os campos são assim, tá? Quando você seleciona um campo, por exemplo, eu selecionei aqui a categoria serviços comuns. Se você não clicar fora e manter aqui essa parte cinza,
tome cuidado para não trocar assim de forma do mesmo jeito do teclado. Então, fiquem atentos a essas questõezinhas que parecem que são ingênuas, né? Mas que podem fazer a diferença. Então, você vai fazer uma contratação de serviço sei lá, serviços comuns e acaba colocando serviços especiais, que eu acredito que sejam bem diferentes uma da outra ou tenham suas particularidades. Então, fiquem atentos a essas questões. Bom, aqui a questão de regra de sistema, tudo que está em negrito é obrigatório. Isso eu acredito que vocês já sabem como funciona, é regra do SEI, não é só para publicação, é regra de geral do SEI. Tudo que tiver em negrito você precisa preencher. Caso você não tenha informação em mãos, procure o pessoal sei lá, o seu jurídico, a sua unidade vai ter essa informação, tá? É, algumas delas têm apenas uma informação, que é justamente do que se trata esse formulário. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está abrindo um formulário de abertura de maior desconto. Então, se vocês chegarem aqui no critério de julgamento e não encontrar o menor preço, é justamente por isso. Aqui é apenas o do maior desconto, do menor preço vai estar no outro formulário. A gente separou os dois. É, Pode ser que mais para frente a gente consiga juntar. Questão de sistema. Como a gente não conseguiu juntar as duas informações, porque o SEI não faz não tem essa função, a gente não conseguiu desenvolver essa função. Caso lá na frente saia uma atualização do SEI e seja possível, aí a gente troca e vem aqui para vocês e a gente traz essas informações, essas novidades, mas por hora será separado o formulário, tá? É, Então, aqui, o número do processo SEI é o que você já está, ou que você está utilizando, caso exista algum andamento em algum outro processo. Eu não sei, eu não sei se você pode colocar algum outro tipo de processo, ou se é só o processo que você está fazendo ali a publicação. Aí já é uma questão de andamento que eu não conheço, mas aqui está pedindo o número de processo, do processo SEI, e você vai preencher. Aqui não tem muito mistério. Aqui é o objeto, vocês já conhecem o objeto, aquele resuminho de uma frase do que se trata aquela contratação, aquela compra, enfim. O texto do despacho, e aqui é um detalhe, deixa eu só confirmar aqui na minha colinha. O texto do despacho é o que vai. É uma questão que muitas pessoas vão ter essas dúvidas e já tiveram, que é a questão da síntese. A gente não vai chamar mais de síntese, tá? Porque a síntese, ela está mais voltada ao sistema PubNet, que é o sistema. Eu sempre falo PubNet e explico do que se trata, porque talvez tenham pessoas que nem sabem do que se trata, do que eu estou falando, mas. PubNet é o sistema que era utilizado para publicar antes de ser publicado aqui no SEI. Então, o campo síntese, ele era utilizado no PubNet para constar a informação, o texto no caso, que deveria ser um resumo, mas acabou que muitas unidades publicavam na síntese o texto completo da publicação, porque naquele campo síntese, o sistema e negócios puxava as informações e aí constava o texto de publicação e o anexo do edital, enfim. Então, constava essas duas informações. E agora, que não tem mais essa necessidade de você publicar uma síntese, propriamente como o próprio nome diz, a gente agora tá colocando o nome de texto do despacho, tá? Você não precisa, caso você já esteja indo no automático e vá preencher, não estou achando a síntese, então agora o nome é texto do despacho, tá? Não se atentem tanto a essa questão das nomenclaturas. Como eu falei, muitas das coisas que eram utilizadas antes eram para atender a como o sistema PubNet funcionava. Hoje, como a gente está trabalhando no sistema SEI, as informações serão é, adequadas a como o sistema SEI funciona. Então, vocês podem ver já de cara que o formulário ele tem uma estrutura diferente, ele não o PubNet, ele tinha alguns dados que quando você preenchia, abria um campo, automaticamente abria um campo que estava oculto. Aqui no SEI não tem, por isso que os formulários são feitos dessa forma, e também um dos exemplos é justamente essa separação do maior desconto e do menor preço.
aqui, chegamos num ponto muito importante. Bom, a questão da síntese é isso, não terá mais o nome síntese. Aqui chegamos num ponto muito importante, que já vou ticar aqui, que é a questão do editor de texto. Todo campo que você tiver esses ícones aqui em cima, significa que é um texto livre. Você consegue preencher número, letra, enfim. É um campo de texto livre. E o que acontece? Esse campo, ele é muito importante, então se atentem a essa explicação aqui, porque ele é muito importante de fato, porque precisamos atender a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, esses campos que possuem esses ícones aqui são campos de preenchimento livre, texto livre, e vocês precisam se atentar a dados pessoais. Então, já várias vezes já nos deparamos aqui com publicação de CPF, no caso de dados que não podem ser publicados, tá? Muitas vezes é um CNPJ da empresa que está contratando, enfim. Isso aqui eu tô me referindo mais a dados pessoais, no caso das pessoas que não deveriam ter esses dados vazados, que esses dados não fossem publicados. Então, fiquem atentos a essa parte de preenchimento dos formulários. Os campos como eu falei, esses campos que têm esses ícones aqui, eles permitem a vocês fazer a edição, colocar negrita, enfim. Campo de edição de texto, como o Word a gente trouxe para cá. Porém, tem uma ferramenta que é muito importante, que é esse S aqui, que vocês estão vendo. Esse S é uma ferramenta que vai permitir que você, caso tenha alguma informação que você está publicando, por exemplo, eu estou publicando no meio do texto algum CPF, algum dado pessoal de alguém, número de nome de pessoa, número de CPF, enfim. Essa opção aqui, esse botão, ele te permite você fazer uma anonimização. Esse é o nome desse ícone, é o ícone de anonimização. Ele permite que você restrinja a informação completa ou parcialmente. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. É tanto nesse quanto nesse, tá? É que esse aqui, como era só um objeto e é só uma frase, eu passei para explicar aqui, mas todos têm a mesma função. O objeto se tiver esses dados, esses ícones aqui, todos têm a mesma função. Mas eu estou me tentando mais no texto do despacho porque costuma ser o texto mais longo. A chance de conter alguma informação pessoal é maior. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui o meu nome, vamos supor que no texto tem o meu nome e tem o meu CPF. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu só pontuar aqui bonitinho igual o CPF. É, 01, vai. Então aqui é um CPF. Não adianta achar que isso aqui é um CPF, tá? Isso aqui não, não é só um, um demonstrativo. É, aqui tem os dados e aqui vamos supor que tem o restante do texto aqui, texto do despacho, texto do despacho. Quando vocês forem preencher, se vocês se depararem com alguma informação de dados pessoais, vocês podem vocês selecionam o que vocês querem que seja anonimizado, restrito à informação, parcialmente ou completamente. Então, por exemplo, vamos supor, esse aqui é o CPF. O CPF eu seleciono ele completamente, é importante vocês se atentarem a isso. Eu vou mostrar aqui o porquê que eu estou falando de você selecionar sempre completa a informação. Porque quando você seleciona aqui, você vai clicar aqui e ele vai te dar as formas como você vai restringir aquela informação. Quando você clica aqui, eu não sei se para você tá aparecendo, mas eu acredito que sim, né? Tá. Aparece aqui para vocês três formas de você anonimizar essas informações. Você deixa tornar aquilo que eu falei, ou completamente ou parcialmente.
tem aqui a opção de você transformar todo o texto em asterisco, que aí no caso normalmente é usado para números, né? O asterisco é mais para números. Tem como você colocar, transformar tudo menos os 3 primeiros caracteres em asterisco, às vezes muitas vezes costuma ser para CPF, e colocar e transformar o texto em tarja preta. Quando fala que o texto é em tarja preta, não significa que é o texto completo, tá? É o que você selecionou. Então, por exemplo, voltando aqui, deixa eu cancelar aqui a seleção. Se eu selecionar tudo que tem aqui, aí sim, tudo que você selecionou vai sofrer essas alterações aqui da opção que você escolher. Porém, se só escolher o nome, vamos supor, o texto do despacho, que imaginem ser o texto completo, aquele texto um pouco maior. Se eu selecionar o texto completo, aí eu vou vir aqui, então, por exemplo, transforma o texto em tarja preta. Obviamente, você não vai fazer isso no texto completo, porque senão não faz sentido estar publicando algo que vai estar restrito. Então, imagino que seja uma forma parcial. Então, eu vou colocar aqui só essas palavrinhas aqui. Então, não restringi o texto completo, restringi apenas uma parte e, e apliquei. Aí como vocês vão saber se aquilo ali, aquela opção está com alguma interferência de anonimização? Sempre que você fizer colocar, né, incluir, inserir alguma ação de anonimização em alguma parte do texto, vai mudar a cor daquela parte que você selecionou. Não sei se para vocês fica bom assim, mas aqui ela está um pouco mais cinza, não está preto como a letra, está um pouco cinza. Vai ficar mais claro agora com as outras opções. Então, essa parte aqui que está cinza, quando for publicado, vai sair em tarja preta, como que foi a opção que eu selecionei. Caso, por exemplo, seja o CPF, vou selecionar completo o CPF e vou transformar tudo menos os 3 primeiros caracteres em asterisco. Mas veja que ele muda a cor do completo. Porém, quando for publicado, ele vai sofrer a alteração de acordo com a descrição daquela opção. No caso aqui, eu coloquei para transformar tudo menos os 3 primeiros dígitos em caracteres, isso, em asterisco, no caso. Aqui vai estar tudo colorido, mas quando for publicado, vai estar tudo em asterisco menos os 3 primeiros dígitos aqui. E assim você sabe, isso no caso, enquanto você estiver redigindo o texto ou editando o seu texto, colocando lá um negrito, enfim, você vai saber que tem alguma interferência da ferramenta de anonimização pela cor. Então, é assim que funciona. E a outra opção aqui, opa, deixa eu selecionar aqui. E um detalhe é isso é coisa simples, vocês vão ver no dia a dia. Você sempre seleciona o texto, tá? Se você não selecionar nada e clicar aqui, aparece essa mensagem aqui, ó, seleciona o texto primeiro. Então, você seleciona o texto que você quer fazer, então tem essas 3 opções aqui. Vocês vão selecionar de acordo com a necessidade da unidade do que vocês fazem parte. Então, é assim que funciona e é super importante vocês atentarem a essa informação, porque informações de dados pessoais não devem ser publicadas é, em diário oficial, em casos específicos, mas isso aqui é uma ferramenta que atende que vai ser um suporte, né, para atender a LGPD, que é a Lei Geral de Dados de Proteção de Dados, que vocês precisam se atentar a essas informações aqui e preencher da forma correta. Então, fiquem atentos a essas funcionalidades aqui. Uma outra questão também, pessoal, que acontece muito, eu tô trazendo mais para preenchimento de formulário, mas também serve para publicação de atos do executivo, de atos oficiais lá no jornal como um todo. Mas é, tudo, no caso, tem a mesma influência, nesse caso, de texto. Fiquem atentos aqui a essa ferramenta de anonimização. Ela hoje está disponível apenas na ferramenta de negócio. Então, quando vocês estiverem preenchendo um formulário, não, um texto no editor de texto do SEI, se não for aqui pelo N, hoje não vai aparecer para vocês esse botão aqui. Mas a gente já está finalizando essa implementação para ficar disponível no SEI como um todo, não vai ser apenas na parte de formulários. Hoje
está disponível apenas para os formulários, para preenchimento de texto dos formulários. Pode ser que em algum momento você tenha um campo dessa forma aqui. Deixa eu ver um que é campo livre aqui. Então, por exemplo, ó, aqui é um campo que você consegue preencher um texto livre. Então, quando você estiver preenchendo aqui, não vai aparecer nada de anonimização aqui nesse campo, porque a anonimização vai estar aqui, apenas nessas opções de texto livre. Você vai ver de cara que tem o S aqui. Os que não tem S, você não consegue colocar, tá? É, Uma outra coisa também que acontece muito, que é já aproveitando o gancho, é a questão de links. Você consegue inserir link do texto, você vai nessa ferramenta aqui, você seleciona aqui e coloca um link de acordo com a necessidade da publicação. Isso aqui é um detalhe que já existe, não é novidade. A novidade mesmo que a gente ainda não apresentou é essa ferramenta de suma importância, que é a ferramenta de anonimização. Tá? Então é importante vocês se atentarem a essa ferramenta aqui, lembrando que por enquanto está disponível apenas para o preenchimento dos formulários. Acredito que aqui está tudo certo, aqui são só ferramentas que auxiliam para formatação do texto. Aqui tem os outros campos que já tem, né? Hoje já existem. Data de publicação, abertura da sessão, vocês vão colocar aqui. Tem um campo novo aqui, que é esse campo aqui, que também, lembrando que eu sei que eu já falei, mas só retomando, porque às vezes a informação talvez não tenha sido dada de uma forma completa, ou que ficou é, a entender alguma coisa, mas lembrando que muitas que a maioria dessas novidades que vocês encontram aqui, acho que tirando apenas essa separação dos formulários, que é a questão mais de sistema, mas muitas dessas informações que vocês não conheciam, que estão aqui, é justamente para atender a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, né, começou a valer esse ano, e essas informações que a gente trouxe, que a gente traz aqui pedindo esses dados, é justamente para atender é, a, a lei de licitações. Então, entendo que quando vocês preenchem, vocês que lidam com licitações e tudo mais, vocês já conhecem os pormenores da lei de licitações, já conhecem o que pede, o que precisa fazer, então acredito que não seja tanta novidade assim para vocês. Porém, caso hajam dúvidas sobre os campos que tem aqui para preenchimento, estamos disponíveis, né, para vocês entrar em contato com a gente, e aí a gente tira essas dúvidas, esses pormenores do que vocês tiverem dúvidas. Então, continuando, os campos aqui, número e ano da compra, conforme registro no Compras.gov, vocês percebem que trouxemos aqui o sistema, né, o Compras.gov, para linkar as informações, para que as informações que constam lá no sistema também constem em diário oficial e no painel de negócios. Aqui não é novidade, aqui só tem São Paulo. Antes lá no Pubnet tinha várias opções, mas é porque era um sistema que era projetado para o estado que o município utilizava. Hoje é só o município, então só tem aqui São Paulo. Uma novidade que a gente trouxe, uma outra novidade é a questão da moeda, que a gente encontrou. Nós encontramos aqui algumas contratações que a moeda muitas vezes era em dólar, então trouxemos aqui essa novidade, reais, dólar, o valor referencial, que você já conhece, e o valor referencial por extenso. Aqui você vai colocar o valor, né, o número, e abaixo, como o próprio campo pede, você vai escrever o valor por extenso. Então, tem toda a descrição aqui do campo, e você só vai preencher. E de novo, a gente deixa aqui aberto para vocês tirarem dúvidas. Tem um chat aqui que a gente tá acompanhando, certo? Enfim, tem aqui a questão dos outros campos, a vigia autorização, que
Às vezes acontece muito, a Cassiana já até deu uma breve explicação inicialmente sobre a questão da assinatura dos documentos, enfim, é, e só reforçando o que ela comentou sobre a questão da assinatura do formulário, a pessoa que estiver fazendo o preenchimento daquele formulário pode preencher, porém aqui tem um campo que você pode pegar o número do documento SEI que já está na árvore do processo, como ela mesma falou de alguns tipos que precisam constar na árvore do processo, você pode copiar o número dele e colocar ele aqui, e o campo de anexos. É, lembrando que o que tiver em negrito é obrigatório, caso você não tenha, é, caso você precise publicar mais de um anexo, é um campo para cada anexo, que o anexo, no caso, você não vai anexar o próprio documento. Você vai sempre que se tratar de anexo, você vai inserir ele na árvore do processo, ali na árvore do processo você vai copiar o número SEI que foi gerado para ele e vai copiar ele aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui não tem nenhum documento, mas o número do processo serve. Eu vou copiar o número do processo e colar ele aqui, dessa forma. Só que no caso, para documentos. E aqui é a abertura de pregão, maior desconto. Tá, e depois você salva. Depois você salva o formulário e você vai fazer, caso seja o caso, vai assinar e publicar. Aí a assinatura e publicação você já conhecem, é, é apenas salvar, clicar no P, ok. A gente vai inserir aqui uma informação justamente sobre essa opção de anonimização, tá? Como é uma ferramenta muito importante, que é para preservar dados pessoais, a gente vai colocar um pop-up. Quando vocês finalizam o preenchimento de algum formulário, existe um pop-up, eu não lembro agora exatamente qual que é a frase, mas é falando que não dá para ser alterado, alguma coisa nesse sentido. A gente vai colocar acrescentar uma informação nesse pop-up explicando que você precisa se atentar aos dados pessoais para não serem vazados, enfim. Depois vocês vão verificar. Com o passar do tempo, vocês vão ver que constará essa informação no pop-up após o preenchimento do formulário. Você vai confirmar que você preencheu da forma correta. Beleza. Esse aqui é o abertura uma abertura de pregão, maior desconto. Deixa eu voltar aqui na minha colinha para eu lembrar quais são os outros tipos que a gente definiu aqui. A concorrência. O outro tipo que a gente trouxe para mostrar para vocês. Assim, tem vários, tá? É que a gente está trazendo apenas alguns, porque senão a gente vai ficar aqui até final da semana todinha aqui e não termina essas explicações. Temos aqui o despacho de adjudicação e homologação. Isso aqui é para concorrência. Não se atentem muito aos dados aqui, porque é tudo teste. A gente colocou tudo num processo só, mas isso aqui é de concorrência, tá? É o despacho de adjudicação e homologação. Os campos, vejam que tem menos campos aqui. Mesma coisa do órgão, o número do processo SEI, a data que será publicado, e aqui o despacho de adjudicação e homologação. Então não tem muito mistério. Aqui nesse campo aqui vai ter uma breve explicação daquela modalidade e, e para auxiliar, né, no preenchimento, para vocês serem mais bem amparados quanto ao preenchimento dos formulários. O outro que a gente tem aqui é o despacho de penalização. Deixa eu voltar aqui. E deixa eu pegar aqui o penalização. E o despacho de penalização.
de dispensa de licitação. É a mesma característica, não tem muita novidade. O que muda normalmente é um campo ou outro, que, como eu falei, de acordo com a lei de licitações, a gente vai atendendo, né, o que foi pedido e preservando algumas informações e estruturando melhor a divulgação, né, a captação dessas informações feitas pelos órgãos fiscalizadores. É, mesma coisa, você vai selecionar o órgão, se atenta a essas questões do órgão. Uma coisa que a gente colocou aqui que não tinha lá no outro é que a gente vai colocar aqui a modalidade, tá? Independente de o processo constar a modalidade, você vai precisar selecionar também a modalidade que se trata aquele processo, que é justamente por conta de captação de dados. Então, para vocês não acharem, que muita gente às vezes fala, não ficou redundante e tal, é por conta de captação de dados. É, captação de dados do processo é uma coisa e captação de dados do formulário é uma forma diferente. Aí já não vou entrar muito em questão técnica do sistema, porque não é uma coisa que é de interesse de vocês, é apenas para vocês entenderem que não está aqui por acaso, tá? Então, selecionando aqui o número do processo SEI, alguns campos que a gente está mostrando aqui pode ser que mude a característica, tá? O layout dele, mas a informação vai continuar. É, temos aqui a informação da CPF, CNPJ, aqui acredito que vocês já conheçam. Lembrando que eu não estou entrando muito nos detalhes, tá? Por questão de a gente não ter um conhecimento maior, mas dependendo da dúvida que vocês mandarem, o pessoal aqui da área técnica pode ajudar pode ajudar vocês, tirando essas dúvidas. É, temos aqui a questão do prazo contratual em meses, enfim, tem todas as informações que vocês já conhecem, que já existia no processo no procedimento de preenchimento do formulário espelho Pubnet. E despacho de penalização, que aquela questão da síntese, que não vai constar mais nos campos, a nomenclatura vai ser de acordo com o formulário que você estiver preenchendo. Então, se o formulário for de abertura, vai estar lá despacho do pregão, despacho de abertura, nesse caso aqui, despacho da penalização. Então não vai ter mais o nome síntese, tá? É, aqui eu acredito que não tenha muita novidade também. É mais um campo ou outro que muda. E a outra opção que a gente trouxe para mostrar para vocês que tem alguma novidade é a de opção da para contratação. Deixa eu ver se é aqui que eu tenho. Extrato. Os formulários variam, né, o tamanho deles de acordo com as necessidades. Vocês que lidam com isso conhecem muito bem. Aqui pede o número da ata, quem está sendo contratado, se é pessoa jurídica, física. É, Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque os campos são bem parecidos com o que já existia, com exceção de de alguns acréscimos ou algumas alterações que a gente fez, visando atender a lei de licitações, e que acredito que para vocês não vai mudar muita coisa. O preenchimento vai ser parecido. Normalmente, quando vocês estão preenchendo lá o formulário, vocês já têm os dados em mãos para fazer esse preenchimento. Então, basicamente, a gente só está estruturando um pouco melhor o formulário para que tanto a entrada das informações quanto a saída dessas mesmas informações sejam de uma forma mais abrangente, mais completa. Então, por isso que muitas vezes vai ter é, poucas alterações, mas é que o intuito é justamente esse, para que a entrada e a saída das informações daquele tipo de formulário seja feita de uma forma mais estruturada. Então,
para que atenda melhor a algumas demandas, principalmente dos órgãos que fiscalizam, como o Tribunal de Contas e a Controladoria, certo? E aí vem aquela questão lá do da síntese, que não vai ter mais o número, o nome síntese aqui, por exemplo, é texto do despacho, aqui a íntegra da ata que você pode anexar, que você pode inserir. No caso, você vai inserir, no caso, a ata vai estar no corpo do texto. É importante vocês se atentarem a isso. Quando pedir a íntegra de algum documento que tiver número do processo SEI, do documento SEI, no caso, você tem que, esse documento precisa estar na árvore do processo, para você copiar o número dele e colocar aqui. Porque quando você coloca, depois que é publicado, a pessoa consegue clicar e ver a íntegra da ata, tá? Então é importante se atentar a esses detalhes. Bom, acredito que sobre os formulários, eu consegui mostrar para vocês as novidades. Bom, não necessariamente as novidades, mas trazer para vocês algumas alterações e alguns avisos importantes para preenchimento desses novos formulários, que, como eu já tinha trazido do início, não muda muita coisa em relação ao formulário de como já vinha sendo utilizado. Apenas algumas informações foram mudadas, foram acrescentadas ou retiradas para serem melhor, para esse formulário ser melhor estruturado. Bom, das modalidades tem mais uma, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. A gente abre para as perguntas de vocês. Suspensão, ok, aqui, notificação. Gestão. Isso aqui. Uma coisa que eu acabei deixando passar é justamente isso. São as novidades que eu acabei não falando. Além de algumas novidades no próprio campo, tem novidade nas modalidades, tá? Desculpa, na modalidade não, no evento. É, a gente costuma falar, denominar modalidade de contratação, né? No caso, a dispensa, a concorrência, pregão, enfim, que é o que está destacado no tipo de processo. Essa é a modalidade. Os eventos, que é o andamento da licitação, todos os pormenores do certame, a gente chama de eventos. São aqueles eventos que vocês vão atualizando de acordo com o avanço dessa contratação. Então, temos alguns eventos novos que não tinha antes e que a gente trouxe, justamente, essa é uma das principais novidades que a gente traz aqui para vocês. Essa aqui é uma notificação ao detentor, que não existia esse tipo de formulário, e agora a gente traz para vocês. E aqui temos alguns, bom, no caso aqui a modalidade, né? Você vai ter o órgão, o número da ata, o motivo da notificação, a justificativa, todos como campo livre de texto, para você editar o texto, fundamentação legal, autoridade ou setor competente para notificação. Vocês que lidam, principalmente vocês que já mexem diariamente com esses formulários, vocês veem que isso aqui são novidades que a gente está trazendo que vocês não têm hoje, mas que passarão a ter acesso a esses formulários, tá? Então, temos aqui, ó, nome do órgão gerenciador, nome do detentor, CNPJ do detentor, e aqui campos opcionais que vocês podem preencher também, tá? Lembrando que o que é obrigatório, o que é negrito é obrigatório e o que não é opcional, certo? Acredito que eu trouxe todas as novidades, quer dizer, não todas, né, mas o que a gente já tinha separado para mostrar aqui para vocês. É, eu vou abrir aqui agora para as perguntas. Só vou pedir um minutinho para vocês, até eu retomar, enquanto o Ângelo, a gente vai puxando aqui as informações. E aí, Cassiana, o pessoal, João, Priscila, que vocês de COB, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ao que eu trouxe aqui, fiquem à vontade, tá? Ou a gente vai toca aqui para
para as informações, para as dúvidas que as pessoas tiverem. Eu vou tirar aqui minha tela. Agora a gente pode, então, abrindo para dúvidas, se tiverem, se quiserem retomar ou destacar algum ponto, fiquem à vontade para usar o chat, podem registrando aí suas dúvidas. Nossa equipe aqui, a equipe de Arquipe tá de olho para a gente poder retomar. A Andrea está fazendo uma pergunta se haverá formulário para formalização de demanda para o DFD, que é o novo instrumento de requisição inicial denominado pela Lei 14.133, né, Andrea? Aqui em COBS a gente está trabalhando numa proposta, a gente vai apresentar para a equipe, se eles estiverem de acordo, a gente vai estar disponibilizando para vocês, sim, aí nas próximas semanas. Essa é uma iniciativa importante para que a gente possa padronizar o início da nossa instrução processual, tá certo? Boa pergunta. Alguma outra pergunta, Ângelo? Se você quiser fazer um apanhado das perguntas que foram sendo passadas ao longo aí da oficina, Ângelo, Lucas, vocês já foram respondendo, né, ao longo da oficina, mas acho que vale talvez fazer esse apanhado geral aí. Boa tarde, pessoal. O Lucas já volta, tá? Só um minutinho. Mas eu já fui respondendo algumas perguntas e aproveitando para responder uma aqui, quando o valor referencial não for informado, como ele é um campo obrigatório, o campo aceita 0,00, tá? Então é só colocar o valor 0,00 que o formulário vai ser preenchido corretamente. Enquanto o Lucas está retornando, eu vou aproveitar então e dividir mais algumas informações com vocês. Vamos lá então, a gente está na parte aí já final da nossa oficina. E a gente queria retomar com vocês algumas práticas importantes que a gente tem aí, alguns lembretes importantes. A primeira delas é que a gente está muito feliz de que, para além dessas oficinas, a gente vai conseguir junto e a partir aí do apoio e da condução da coordenação da EMASP, ter de fato um programa de formação estruturado, com cursos com uma carga horária de fato maior, né, para além dessas oficinas virtuais que são muito mais de enfoque prático, com o pessoal da EMASP. Já temos aí, então, 5 cursos que o pessoal da EMASP está trabalhando para disponibilizar, alguns deles com datas já marcadas, por exemplo, a formação de pregoeiros, já se iniciou para as primeiras turmas, serão 10 turmas, então a gente tem aí vaga para não só uma atualização importante para aqueles que já são credenciados junto à gestão, a COBS, mas também para aqueles que querem se tornar pregoeiros habilitados nos próximos credenciamentos para fazer jus à gratificação. Eu acho que é uma excelente oportunidade, não percam essa chance de acompanhar as próximas divulgações da EMASP. Além disso, a data já para o curso do plano de contratações anual é ainda esse mês, as inscrições devem se abrir aí nos próximos dias, fiquem atentos às comunicações da EMASP. Um curso importante também que a gente considera é o curso para elaboração de estudo técnico preliminar e termos de referência. O professor é muito bacana, a gente já analisou os planos de aula, acho que vai conseguir contribuir bastante com vocês e algo que está sendo muito demandado, muito esperado também, é um curso específico para gestão e fiscalização contratual. Esse também já tem data marcada, é logo ali para maio. Não percam aí as divulgações da EMASP para que vocês possam acompanhar e participar na medida do interesse e da necessidade de cada um em cada unidade. Lembrando, gente, que esta oficina e todas as demais oficinas, elas estão disponíveis no portal de compras
Se você acessar o item capacitação, tira dúvidas oficina sobre a nova lei, você vai ter ali a gravação de todas as anteriores, o material com o PowerPoint que foi utilizado, o pessoal da equipe também hoje está preparando aí um passo a passo para se somar e disponibilizar para além da própria gravação. Então, acompanhe, a gente tenta logo depois da oficina já conseguir organizar a subida no YouTube para disponibilizar o quanto antes essas informações para vocês no site. As oficinas até da semana passada já estão todas completas e disponíveis aí no portal de compras, tá? Aí, além disso, eu queria só, antes de finalizar, ver com o Lucas, ver com o Ângelo, se vocês querem destacar mais um pouco das dúvidas que foram apresentadas. Eu estou vendo que o pessoal está perguntando muito aqui sobre a formatação dos textos. Só para responder um pouco dessas dúvidas do pessoal, é o seguinte: a formatação ela segue um padrão, ela seguirá um padrão. Já aproveitando, né, a gente vai publicar uma portaria sobre a diagramação do Diário Oficial e a formatação das publicações. Essas formatações, elas serão padronizadas justamente porque quando as pessoas publicam um texto, porém esse texto veio do Word, veio de qualquer outro tipo de software, ele acaba sofrendo influência do HTML. Eu sei que é questão técnica, que nem todo mundo precisa saber sobre isso, mas é só para vocês entenderem que o SEI ele é um HTML que tem influências X. O Word ele tem influências Y. Então, quando cruza, um acaba inibindo o outro. Então, justamente por isso, a gente vai padronizar essas informações e vai ser publicada uma portaria. Está previsto para ser publicado no final até o final desse mês, uma portaria expondo quais serão as principais novidades relacionadas à diagramação e formatação de publicações voltadas ao Diário Oficial. Mas, eu acabei não conseguindo ler todas, mas eu vi que algumas são que não funcionam no editor de texto, ou que é feito de um jeito, mas no jornal é feito de outro. É que o que acontece? A gente nós fizemos alguns testes de deixar livre para a publicação ficar de acordo com como a pessoa preencheu. Porém, visualmente ficou até estranho, soou muito estranho quando a pessoa bate o olho lá no jornal e tá uma publicação com letra maiúscula, tá outra com recuo para o lado, outra com recuo para o outro, fica bem estranho visualmente falando. Então a gente vai padronizar isso. Então, por exemplo, para trazer aqui na prática, sempre que a pessoa for preencher uma informação, vamos supor, é, é que eu não tenho um texto fácil aqui, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Aí a pessoa seleciona aqui, por exemplo, o recuo deixa centralizado. E aí o texto todo, o inteiro da pessoa fica centralizado. Só que a de baixo fica para um lado e para o outro, aí fica aquela minhoca. Então a ideia é padronizar isso. Então a gente vai disponibilizar apenas o formato correto para a publicação. Então vai ser publicado nessa portaria. Vocês saberão quais serão essas informações, essas formatações e para todo mundo seguir da forma correta. Então, mesmo se vocês pegam do Word, de qualquer outro lugar e cola, o próprio SEI vai tirar toda a formatação daquilo e vai deixar padronizada de acordo com o que a gente vai estabelecer. Mais ou menos, para vocês terem uma noção, como era publicado antes no PubNet, que era tudo em TXT, em texto sem formatação. Ele era publicado dessa forma porque justamente é um texto sem formatação alguma, que aí o sistema lia e não tinha nenhum problema. Só que agora, como ele não está sendo publicado em texto sem formatação, muito pelo contrário, ele é um texto com formatação, do Word muitas vezes, ele acaba tendo essa divergência com o HTML, que é o formato que o SEI opera. Então, sempre, para quem, eu não sei se tem algum programador aqui,
mas para quem é dessa área de TI e tal, conhece melhor como funciona. Então, resumindo, nós padronizaremos a forma de preenchimento e a forma como aquela informação que você preencheu sairá publicada. Então, essa é uma novidade que virá junto com esses novos formulários. Essa novidade, ela não estava voltada só para formulários, tá? Eu vi que muitas pessoas perguntaram se isso vai estar só para formulário ou para preenchimento geral do Diário Oficial, de publicações do Diário Oficial. Tudo isso que a gente está trazendo, o que for de competência de texto será tanto para formulários quanto para textos de publicações nos cadernos de atos executivos, servidores, enfim, aqueles que vocês já conhecem do Diário Oficial, tá? Então, todas essas questões textuais, de formatação, diagramação, serão para o jornal como um todo. A gente sabe que hoje algumas não são aceitas, justamente por isso que eu expliquei agora, essa divergência, esse atrito, mas a gente vai fazer isso e a portaria vai abordar essa questão. Eu deixei para falar no final só sobre o calendário, essas coisas, sobre a parte futura. Tem um tempinho ainda, Cassiano? Você precisa falar sobre alguma coisa específica, só para não tomar muito tempo aqui. Temos 5 minutos, sim. Tá, coisa rápida. Nós aqui, a equipe, e teremos a ajuda daqui do pessoal de COBS, faremos novas apresentações. Essa agora que a gente está fazendo é uma oficina que COBS já vinha fazendo durante esse ano, né? Fez uma oficinas semanais abordando temas específicos do Compras-Gov, da lei de licitações, e aqui chegamos nessa última que é para falar sobre os formulários sobre o preenchimento dos novos formulários de compras e contratações. Porém, aí, a partir de agora nós aqui de Arquipe faremos algumas apresentações para vocês, aí a partir de agora um pouco mais vamos afunilar um pouco mais nas informações, mas entraremos mais nos pormenores de algumas questões. A gente vai divulgar essas informações, a gente vai disponibilizar também o calendário de quando vai ficar disponível esses novos formulários, mas a ideia principal é que a gente libere um acesso em ambiente de teste para vocês fazerem os testes necessários, enfim, preencher e mais ou menos a ideia é que em 2 semanas seja para essa questão de teste e depois dessas 2 semanas a gente já implementa, provavelmente vai ser em maio. A gente vai disponibilizar depois aqui ao final um comunicado só sobre isso, mas quando a gente for divulgar essas apresentações nas próximas semanas, a gente fala um pouco mais primeiro sobre os detalhes de preenchimento de alguns formulários e também sobre a questão de quando sai pago, enfim, os pormenores dessas questões. E só para finalizar, a questão do treinamento, assim, é um treinamento que a gente vai disponibilizar para vocês num ambiente para vocês testarem e nos darem, né, o feedback e a gente depois passar para a produção. A gente chama um ambiente de homologação e produção, que são um de teste, outro é o que vocês utilizam, que todo mundo utiliza, na verdade. Então a gente vai fazer essa disponibilização para todo mundo. Fiquem atentos que a gente vai disponibilizar esses avisos aí para vocês. Cassiana? Obrigada, Lucas. Obrigada, Ângelo. Gente, a gente está na nossa reta final. Dá para encerrar esse primeiro ciclo de oficinas e, antes de mais nada, a gente tem aí, pela EMASP, as avaliações que vocês fazem e elas são bem importantes para que a gente consiga aí aperfeiçoar as nossas oficinas, o modo de organização, de apresentação, como a gente divide com vocês os conteúdos, mas, sobretudo, a gente quer ouvir vocês agora, se vocês têm temas para os nossos próximos ciclos. As dúvidas a gente tem todos os dias, as dificuldades também, e a gente aprende muito com vocês aqui, né? A gente aprende muito porque a gente também se prepara para isso,
vivencia as mesmas dificuldades que vocês, e agora a gente está lançando uma enquetezinha na tela de vocês, para se caso vocês tenham sugestões de temas, sugestões de assuntos, queiram que a gente trabalhe nos próximos ciclos de oficinas, a gente queria pedir, por favor, a gentileza para que vocês preencham. A enquete foi lançada aí na tela de vocês. Se alguém tiver com dificuldade de visualizá-la, a minha sugestão é que vocês possam responder aí mesmo no chat. A gente se responsabiliza de tentar sistematizar tudo. Todas essas sugestões serão muito bem-vindas e trabalhadas por nós aqui em COBS, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem registrá-las ou no chat ou na enquetezinha que a gente acabou de abrir, tá bom? A gente queria agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês que participou aí desse primeiro ciclo de oficinas aqui em 2004, dando continuidade aos trabalhos de 2023. Também queremos agradecer a ENASP, que é uma parceira na organização dessas atividades, organizando aí todas as inscrições, a emissão dos certificados, que é uma dimensão de formalização importante para cada um de nós servidores. De modo especial, hoje também agradecemos os colegas da Arquip, que toparam estar com a gente aqui dividindo esse trabalho, em nome do nosso coordenador João Greco, aqui de COBS. A gente reforça o nosso compromisso de estar junto de vocês, apoiando na execução dos seus procedimentos de compra, de contratação, em cada uma das secretarias, das subprefeituras, e demanda sugestões, propostas. Vocês têm aí o nosso e-mail, seges_cobs@prefeitura.gov.br. Tem dúvida? Registrem, se são assuntos, contratos Gov, façam parte da comunidade de prática no WhatsApp, que a gente tem especificamente com os usuários da Prefeitura de São Paulo, para tirar dúvidas, trocar experiências. Ali já tem pessoas que já estão usando há mais tempo o sistema do Contratos Gov, já tem também alguma experiência e nos ajudam aí a fazer essas trocas, a complementar. Tem sido muito rico essa experiência. Acompanho então os comunicados das inscrições que vão estar sendo abertas para os cursos e também acompanhe as nossas comunicações para as próximas oficinas. Quem assinou a lista de presença vai receber o link para o nosso material, para a gravação da oficina de hoje. É isso que a gente queria dividir com vocês. Eu agradeço a presença de cada um. Um bom final de semana e a gente se vê em breve aí nas próximas oficinas. Lucas, Ângelo, muito obrigada, viu? Tchau, gente. Nós Bom que dia. agradecemos. Obrigado, Cassiana. Obrigado, pessoal, pela participação. Tchau, tchau, pessoal.